E aí, professor? Tá lidando muito com alunos com TOD aí na sua sala de aula? Tá com muita dificuldade aí para manter esse ambiente inclusivo e produtivo? Então fique aqui, porque nesse vídeo eu quero falar com você sobre estratégias que podem transformar esse desafio em oportunidade de crescimento para todas as suas crianças e para você também. Eu sou a Mara Duarte da Costa, sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação. E hoje eu estou recebendo aqui o professor Robson Dias, que é um mestre, um psicólogo, que está comigo aqui há muito tempo. E eu trouxe ele aqui para ele compartilhar com vocês algumas estratégias práticas para vocês lidarem com as dificuldades dos alunos com TOD, tá? E para que vocês possam também promover um ambiente muito mais inclusivo, um ambiente que apoie o desenvolvimento dessas crianças. Mas antes disso, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para vocês não perderem conteúdo nenhum, tá? Professor Robson, a aula é sua. Bom, vamos falar então de estratégias inclusivas para trabalhar as dificuldades dos alunos com TOD. Antes de começar, quero te fazer duas perguntas, na verdade, bem simples. Você já se perguntou em algum momento como eu faço para trabalhar e ajudar aquele aluno que tem um padrão de comportamento, de desafio, de oposição, que te confronta o tempo todo? Eu vou responder hoje com você. E como você se sentiria se eu dissesse para você, e é o que eu estou te dizendo nesse momento, que com estratégias muito simples, você já é capaz de fazer uma grande diferença na vida dessa criança ou desse adolescente? É isso que nós vamos pensar juntos aqui hoje. Quero mostrar para vocês e conversar com vocês sobre um pouquinho sobre o que é o TOD. Eu sei que tem gente que ainda tem uma certa dificuldade para compreender esse transtorno. E depois a gente já fala de estratégias. A gente não vai se aprofundar muito no que é o TOD, na parte mais teórica do assunto. A gente vai bastante para a prática, tá? Vamos pensar um monte de estratégias aqui junto. Eu sou o professor Robson Dias, para quem está chegando agora no Grupo Rema Educação, sou psicólogo de formação, mestre em psicologia, especialista em neuropsicologia, em psicopatologia, e professor aqui do Grupo Rema Educação já há bastante tempo. E trabalho com crianças com neurodivergências, adolescentes, até adultos com neurodivergências, desde lá do começo da minha graduação, e aí já se vão mais de 10 anos depois de formado, trabalhando com esse público. Comecei trabalhando com TDAH, sou TDAH também, vocês vão me ver falando rápido demais, mas tudo bem, a gente vai sobreviver. E depois o TDAH acabou me aproximando de outros transtornos, diversos transtornos, porque é muito comum que uma criança que tenha TDAH tenha também TEA, tenha TOD. Isso foi me aproximando de diversos outros transtornos e conhecendo os outros transtornos. Isso significa que mesmo que você não esteja habituado a pensar, a trabalhar com crianças com TOD, mas você trabalha com TEA ou trabalha com alguma criança que tem algum outro tipo de neurodivergência, possivelmente, em algum momento, você vai esbarrar com uma criança que tem também o transtorno opositor desafiador. Então, é extremamente importante conhecer para a gente poder atuar. Então, vamos lá? Vamos começar a pensar juntos o TOD e tudo que pode envolver esse transtorno, que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Antes de mais nada, vamos definir o que é TOD? TOD, por definição, é o transtorno de oposição e desafio. E essas são as duas características mais importantes para a gente entender o que é o TOD. Por ser um transtorno, ele define-se como uma forma de funcionamento neurocerebral. A maneira como o cérebro dessa criança funciona, as ligações sinápticas, a troca de informações, faz com que algumas áreas desse cérebro e algumas características do funcionamento desse cérebro promovam que ele tenha uma dificuldade maior no controle de impulsos. E aí ele acaba se opondo bastante e desafiando bastante. É um padrão de funcionamento, é a maneira como esse cérebro funciona. E essa maneira, diferente desse cérebro funcionar, que foge da regra da grande maioria das pessoas, traz essas duas características, de se opor aos adultos, de confrontar os adultos e de desafiá-los. No TOD, isso acontece muito com figuras de autoridade, tá? O TOD desafia muito figuras de autoridade. Mas pensa aqui um pouquinho comigo. Crianças. Para crianças e adolescentes, qualquer adulto pode ser uma figura de autoridade. E aí, ele desafia e confronta os adultos também.
Quando ele vai envelhecendo, isso se torna mais uma figura de autoridade mesmo, tá? E aí, professor, pensa comigo aqui. Professor não é uma super figura de autoridade na vida de uma criança e de um adolescente? Olha aí onde a gente está. Por isso que esse aluno confronta, desafia. Mas, Robson, eu tenho uma criança e um adolescente que confronta e desafia. Mas será que é TOD? Será que não é? Como que eu vou entender um pouco mais disso? Por definição, para a gente conseguir definir o TOD de forma mais ampla e conseguir defini-lo de forma mais assertiva, a gente vai pensar o TOD a partir de diversas características, tá? A oposição e o desafio é apenas uma delas. É apenas uma delas. A gente precisa pensar o transtorno opositor desafiador como sendo um transtorno onde essa oposição e esse desafio, eles são demais. Eles estão de uma forma acentuada, tá? Essa é a principal característica para a gente diferenciar um comportamento de oposição, de confronto, regulares, de uma criança que tem o TOD como um transtorno propriamente dito, tá? Então vamos lá. O TOD, definido pela Associação Americana de Psiquiatria, é definido por um padrão frequente e persistente. E aqui que está a chavinha, tá? Padrão frequente e persistente. A criança que se opõe e desafia de vez em quando é um padrão normal, o adolescente é um padrão normal. Eles fazem isso de vez em quando mesmo, e tá tudo certo. Agora, quando é frequente, acontece muitas vezes na semana, quase todos os dias, e persistente, não é num período da vida da pessoa, não é porque ela tá passando por uma situação emocional, às vezes a chegada de um irmão, a perda de alguém, enfim. Ela é persistente, dura o tempo todo, e aí a gente vai entender que é o TOD. TOD tem um padrão de humor irritável e irritado, então ele se irrita por qualquer coisa, ele fica mais agitado, briga, uma índole vingativa, nem sempre essa índole vingativa aparece, mas é comum a gente ver um pouco de vingança nesse processo, e um comportamento que é inapropriado para a idade, inapropriado para o ambiente, negativista, ele acaba não vendo possibilidade nas coisas, ele coloca para baixo as ideias e opiniões, desafiador, e desobediente em relação a figuras de autoridade. Tem esse padrão de comportamento frequente e persistente, lembra muito dessa parte? Aí a gente pode estar falando de um TOD. Se você identifica que tem aí na sua sala de uma criança que possa ser TOD, que possa ter transtorno opositor desafiador, é bom a gente encaminhar para um profissional que possa fazer a investigação ou dar o start no processo de investigação. É um processo de investigação um pouquinho complicado, não é tão simples, mas a gente consegue chegar nesse lugar. Robson, para quem que eu mando? Manda para um psiquiatra, para um psicólogo, ou para um neuropsicopedagogo, um profissional específico da educação, que ele também tem as armas e tem os instrumentos para iniciar o processo de investigação, e esses profissionais vão um encaminhando para o outro para chegar efetivamente no laudo, para chegar no resultado de se é ou não transtorno opositor. É importantíssimo que essas crianças tenham esse diagnóstico para que a gente saiba atuar de forma assertiva, para a gente ter certeza do processo e atuar. A gente não vai entrar nos critérios diagnósticos e nas características por aqui, mas lembrando, se você está vendo uma criança que tem essas características, é importantíssimo que você encaminhe para um profissional. Robson, mas só essas características? Ai, meu Deus, o que eu faço? Não tem mais características para me ajudar a entender se é TOD? Claro que tem, minha gente. Vamos lá. Normalmente, crianças TOD são bastante desobedientes. A gente solicita uma coisa, eles se recusam a fazer, falam que não vão fazer, que ninguém manda neles. Frequentemente se opõem às regras. Regras são bem complicadas para eles, especialmente porque as regras, elas não são normalmente negociadas, né? Elas são impostas. E tudo que é imposto por um adulto pode virar a chavinha do TOD e fazer com que ele desafie e se oponha. E aí, desafiar as normas e as recomendações acontece com muita frequência. Eles desafiam astintosamente, eles desafiam te peitando muitas vezes em relação a isso. Então, ignoram bastante as solicitações, os pedidos, porque tudo que vem na perspectiva de uma imposição e de uma ordem faz com que ative o TOD neles. Irritam e perturbam bastante os coleguinhas. Cutuca, mexe, chacoalha o coleguinha, derruba as coisas. E uma característica que eu não coloquei aqui, mas anota aí no seu caderninho, eles também normalmente não aceitam se culpabilizar pelas coisas, eles colocam a culpa nos outros.
Lembra disso. Podem ter surtos de raiva, podem ter explosões frequentes nesse processo. Então, eles têm crises de raiva. Essas crises são comuns. E na hora da crise, é uma crise. Então, a gente tem que esperar a criança se acalmar. São bastante ressentidas, por isso a índole vingativa vem muitas vezes. E são bastante hostis. Crianças com TOD, elas são bastante agressivas, verbalmente, tá? Elas tendem a falar bastante coisa. Nos objetos também, tá? Com os objetos. Pode acontecer dela ser agressiva fisicamente também, mas o mais comum é ela ser mais verbalmente com os objetos. Pode, o TOD, evoluir para situações mais complexas, como transtorno de conduta e tudo mais. Por isso que a investigação e o diagnóstico ele é bastante importante. E criança com TOD que não recebe intervenção, ela pode evoluir para questões mais severas. Então, a intervenção para uma criança com TOD, ela é essencial para que essa criança não evolua no transtorno e para que ela melhore e aprenda técnicas para regular o seu comportamento. Tá ok? Eu vi que alguém perguntou por aí, quem que faz o diagnóstico? O diagnóstico ele é multiprofissional. Então, o diagnóstico ele é feito com avaliação do neuropsicopedagogo, com avaliação do psicólogo e com avaliação do médico, pelo menos, tá? Para chegar aí num bom resultado e entender se a criança tem ou não tem o transtorno opositor desafiador. Cada um avaliando da sua perspectiva, tá? Profissional de neuropsicopedagogia avaliando a aprendizagem e o desenvolvimento de aprendizagem, inclusive em sala de aula, o psicólogo analisando as questões comportamentais e emocionais, e o médico analisando as questões de saúde e concatenando tudo isso. Notou aí? Bora lá, então. Dentro dessas características do TOD, essa dificuldade dele de controlar, de se controlar frente a uma ordem, a uma regra, uma coisa que falha muito no TOD é um negocinho que nós chamamos de autorregulação. A autorregulação, ela está ligada a uma função do nosso cérebro muito importante que nós chamamos de função executiva. Ou funções executivas, porque são várias. Dentro das funções executivas, nós temos uma função importante chamada controle inibitório. Sabe a sua capacidade de resistir às tentações? Sabe a sua capacidade de entrar numa loja e não comprar a loja inteira? Eu sei que de vez em quando esse controle inibitório falta na gente. Sabe a sua capacidade de se controlar e não falar o que você está pensando e dar uma seguradinha ali? Então, isso é controle inibitório. É a sua capacidade de se controlar. Esse controle inibitório faz parte de uma tríade de coisas muito importantes que fazem parte das funções executivas. Controle inibitório, memória operacional ou memória de trabalho, que é a capacidade de guardar por um curto período de tempo ali as informações, e a flexibilidade cognitiva, minha capacidade de alternar entre diversas coisas. Esses três dão base para tudo que vem depois no funcionamento executivo. Organização, planejamento, sequenciação, raciocínio indutivo, criatividade, e a gente tem uma galera aí de função executiva. Eles dão base para tudo isso. Se falha um desses três principais que eu falei para vocês, a criança vai ter prejuízo em outras áreas da função executiva, do funcionamento executivo. E dentro deles, o controle inibitório falha. Se falha o controle inibitório, falha a autorregulação. Por isso essa criança tem bastante dificuldade. Na autorregulação do TOD, o que falha, então, é a regulação cognitiva, então o controle cognitivo, sabe? Aquele controle seu de você não responder, de você saber o que você precisa fazer, focar durante a aula, não se desviar do assunto que você está trabalhando. Tudo isso é regulação cognitiva, controlar os seus processos cognitivos, memória, pensamento, percepção. Só que se falha o controle cognitivo, também falha a regulação emocional, porque uma coisa está ligada à outra. E é por isso que essa criança sente raiva, ela fica hostil, ela tem explosões de agressividade, de raiva. A regulação emocional, ela está intimamente ligada com a parte cognitiva. E aí vem o terceiro elemento da autorregulação, a regulação comportamental. Se eu estou com raiva, se eu estou irritado, eu não consigo controlar a minha parte cognitiva e eu não consigo controlar o meu comportamento. Apesar da gente ver esses três separadinhos, o controle cognitivo, emocional e comportamental, ele anda de mão dada, tudo é uma coisa só. Tudo funciona de forma integrada no meu cérebro. E no cérebro da criança com TOD, se está falhando a autorregulação, está falhando os três.
Por isso que a sua criança confronta, desafia, é hostil. Por isso que essa criança briga, por isso que essa criança tem crises. Consegue entender o porquê que o transtorno acontece? Por causa da maneira como esse cérebro funciona. Mas, Robson, se a maneira como o cérebro funciona, tem como a gente fazer coisas para ajudar essa criança a se desenvolver melhor, a funcionar melhor? Claro que tem, minha gente. Cérebro é treino. Quanto mais a gente estimula esse cérebro e quanto mais a gente faz esse cérebro trabalhar em cima de coisas importantíssimas, essa criança vai se desenvolver e vai conseguir lidar muito melhor com o transtorno. Então, cérebro é treino. Quanto mais a gente estimula, melhor fica. Dito isto, a Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, eles dizem uma coisa muito importante pensando nessa estimulação. Eles dizem que a intervenção a gente entende como tratamento e até a prevenção, quando a gente já suspeita que uma criança possa ter TOD, já dá para encaminhar para os profissionais de neuropsicopedagogia, de psicologia, os psicólogos, para poder fazer intervenções, trabalhos para melhorar os aspectos cognitivos dessa criança. Então, a intervenção, ela tem que ocorrer num esquema interdisciplinar, porque o TOD afeta diversas áreas da vida da criança. Apesar de afetar especificamente ali no funcionamento cognitivo, o controle inibitório, ele vai muito além. Atrapalha o cotidiano em casa, atrapalha a sala de aula, atrapalha as relações sociais. Então, a intervenção tem que ser multiprofissional. Áreas diferentes se relacionam, trocam entre si, incluindo escola e família. Escola e família também estão juntos no processo de tratamento. Dentro dele a gente tem as terapias, algumas vezes vai precisar de medicação para auxiliar essa criança nesse processo, a orientação familiar, orientação para a escola, e o tempo de tratamento ele é muito variável. Depende aí de como cada criança funciona, se ela vai melhorando, se ela consegue aprender as técnicas para ela se autorregular, e aí ela vai vivendo esse processo. Lembrando mais uma vez, criança com TOD precisa de intervenção. Criança com TOD precisa do acompanhamento do psicólogo, do acompanhamento do neuropsicopedagogo, do médico, para que ela possa ir caminhando e aprendendo as técnicas e estratégias que são extremamente importantes para que ela aprenda a se autorregular e, consequentemente, ela consiga se desenvolver melhor e viver muito melhor nos ambientes em que ela frequenta. Eu vi que alguém perguntou por aí se outros profissionais também entram nesse processo de tratamento. E claro que entram. Vários profissionais podem entrar aqui nesse ínterim para ajudar essa criança a funcionar muito melhor, tá? Tudo que possa ajudá-la nesse processo vai ser bom. Então, se a criança tem dificuldade de coordenação, às vezes ela pode desde muito cedo, e ela, por ser muito agitada, acaba tendo mais dificuldade de motricidade. Então, uma TO, um psicomotricista, um fisioterapeuta pode entrar nessa conta. Às vezes a criança tem dificuldade de fala e verbalização, entra um fono na conta também. Então, vários profissionais podem se somar nesse processo, tá? Vários profissionais podem se somar para que a gente consiga ter o melhor desenvolvimento possível para essa criança chegar assim, ó, no mais alto nível do seu potencial, que é o nosso grande foco. Bom, seguindo o nosso barco, vamos lá. O que vai acontecer, Robson, então? Agora eu já sei de tudo isso. O que eu posso fazer para poder trabalhar com essa criança? E eu separei algumas dicas e estratégias para vocês trabalharem. Então, bora lá. 9 dicas e estratégias para você trabalhar com o seu aluno com TOD. Essas dicas e estratégias, gente, já vou antecipar para vocês, são regras muito simples e que muitas vezes a gente se esquece delas no cotidiano. Existem diversas técnicas que vocês podem adotar para trabalhar com as crianças de vocês, tá? Não se prendam só a essas aqui. Porém, contudo, entretanto e todavia, essas regras você vai testando, vai vendo como sua criança funciona e ela não vai funcionar sozinha da noite para o dia. Lembra que cérebro é treino, então você vai usar a primeira regra, por exemplo, você vai testando, vai insistindo nela até que a criança consiga seguir e cumprir com tudo aquilo que a gente precisa que ela execute, tá? Então, não é fazer uma vez só que vai resolver. Lembra que a criança com TOD tem dificuldade para se autorregular. Então, no começo dá mais trabalho, ele fica mais instável no funcionamento, aí depois ele vai se regulando, ok? Então, vamos lá. Primeira dica, que é a regra de ouro. Anota aí, regra de ouro. Sem essa daqui, você vai ter uma dificuldade gigantesca para qualquer outra que vem pela frente.
regras e rotinas são essenciais para a criança com TOD. Regras e rotinas. Mas, Robson, a criança com TOD não gosta de regra. A criança com TOD, ela tem dificuldade de seguir regras, eu sei. Por isso eu falei para vocês que essa é a dica de ouro. Regras e rotinas vão ser muito essenciais. Pensa comigo que quando a gente tem um norte muito bem estabelecido, não fica muito mais fácil? Você já foi de viagem de carro ou foi para algum lugar da sua cidade que você só tinha o endereço final e tinha uma vaga ideia de onde chegar? Você não tinha exatamente o caminho que você precisava seguir? Então, quando a gente não tem o caminho certo a seguir, não tem o traçado muito bem estabelecido na nossa cabeça, fica muito difícil da gente chegar em algum lugar. A gente se perde, a gente se confunde, a gente confia em outras coisas, como por exemplo no Google, né? A gente joga lá no Google Maps e ele vai colocando a gente, às vezes ele manda a gente para um lugar bem maluco, que a gente não tem nem ideia de onde está, porque a gente não tem a rota estabelecida para a gente mesmo. Regras e rotinas são a rota que nós vamos seguir para conseguir trabalhar com essa criança de forma assertiva. A regra e a rotina, ela tem a ideia de modelar os comportamentos da criança. Ela faz com que a criança aprenda a seguir as regras sociais, que a criança saiba como se comportar em cada momento e que ela tenha uma pista do que deve fazer. A criança com TOD, muitas vezes, ela só não sabe como se comportar. Ela sabe que ela está fugindo do padrão, mas na hora que ela sabe que ela está fugindo da regra, o que ela faz para se comportar? O que ela tem que fazer? Ai, meu Deus, para onde que eu vou? Então, as regras e rotinas são para isso, para ajudar essa criança a saber como se comportar. Para ajudar essa criança a saber o que ela deve fazer para conseguir se comportar de maneira assertiva, tá? Para isso, a gente vai ter quadros muito bem estabelecidos, quadros na carteira, quadros na sala, do que é preciso ser feito. E essas pistas com os quadrinhos, tanto das regras quanto da rotina, vai ajudar essa criança a se autorregular. Separei algumas dicas aqui de quadrinhos para vocês, tá? Esses aqui, na verdade, são quadros de rotina. Então, vocês podem ver então até com os links ali embaixo, que são ideias da internet mesmo. Na internet tem muita ideia boa, ideia legal para vocês adaptarem. Essa primeira aqui é para crianças pequenininhas, por exemplo. Ó, o que nós vamos fazer hoje? Tem todo o passo a passo do que vai acontecer naquele dia. Isso é uma rotina. Robson, mas a rotina às vezes muda um pouco, não tem problema. Mas eu preciso ter uma base. E vamos ser sinceros, em sala de aula, a gente tem uma rotina até muito bem estabelecida, né? De vez em quando a gente quebra essa rotina, obviamente, mas via de regra no dia a dia, as coisas se mantêm dentro de uma rotina muito estável. Então, tem a rotina pronta para a criança ali, para ela estar sempre visível. Você pode ter uma rotina grande lá na sala, na frente, para que todo mundo acompanhe, ou a rotina só da criança, do ladinho na mesa dela, não tem problema. Outra dica de como fazer a rotina é fazer com um relógio, igual esse daqui que está na tela para vocês. Eu confesso para vocês que eu uso essa dica aqui no consultório. Aqui no consultório, como eu trabalho só 1 hora com as crianças por sessão, eu acabo colocando esse reloginho. Eu coloco do lado todas as coisas que a gente vai fazer e durante 1 hora ela vai acompanhando exatamente o que vai acontecer no tempo de sessão dela. Então, se você trabalha com menos tempo, você pode fazer isso. Ah, Robson, quero ser neuropsicopedagogo, você está falando bastante. Você vai usar esse relógio também. Então, já se prepare e guarde essa ideia aqui. Se você tem 1 hora de aula e dessa 1 hora de aula você vai trabalhar coisas diferentes, você pode usar o reloginho, por exemplo, que é uma dica muito legal. Funciona muito bem, tá? Eles adoram essa parte. E rotinas e regras, perdão, também são muito importantes. Regras, gente. Nós temos um problema com regras quando se trata de TOD, concordam? Crianças com TOD têm dificuldade para seguir regras. E aí, na tentativa de acertar, muitos professores acabam impondo 1 milhão de regras para a criança com TOD e não impõem para os outros alunos. Porque como ele tem mais dificuldade, a gente coloca um monte de regra em cima, né? Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Eita! Regra tem que ser, para o TOD, a mesma que vale para todo mundo. Não cria regras a mais. As regras são as regras de convivência que todo mundo tem que seguir. E aí você pode fazer um quadro de regras, colocar lá na frente da sala, para que todas as crianças sigam as regras. E esse quadro de regras, vocês podem chamar de combinados, que eu vi que vocês estão fazendo. Não tem problema, tá? Esse quadrinho de regras, você vai colocar lá na frente
para que ela tenha uma pista visual. Na hora que ela estiver bagunçando e estiver não se comportando, ao invés de ficar toda hora gritando, Pedrinho, olha a regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Você fala, Pedrinho, lembra da nossa regra? E só aponta. Uma dica legal para vocês trabalharem regras com crianças com TOD é façam as crianças escolherem seguir a regra. Como que isso acontece, Robson? Quando você vai colocar para ela, para as crianças, tá, em geral, qual que é o combinado que vocês vão ter, ao invés de você impor o combinado, que se torna uma regra, você pode fazer com que a criança escolha seguir aquele combinado. Como? Vamos pensar ali no Organize Suas Coisas, que é o primeiro que nós temos ali em cima. Eu não vou chegar para as crianças e falar, olha, vocês têm que organizar suas coisas de vocês. Gente, se eu falo isso, é uma regra. E crianças com TOD têm dificuldade com regras. Então, o que eu faço? Eu faço elas escolherem seguir esse combinado. Como? Gente, o que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que deixar as coisas organizadas pela sala ou pode deixar tudo solto? Deixa as crianças falarem. Algumas vão falar que pode deixar solto, algumas crianças vão falar que tem que arrumar. E você vai conversando com elas sobre isso. Então, mas se deixar tudo bagunçado, a gente não vai achar as coisas nossas quando a gente quiser, vai ficar um caos. Então, vocês acham que é melhor a gente organizar ou deixar as coisas bagunçadas? Ah, organiza, deixa bagunçado. Então, mas aí você pode pegar o seu aluno que está falando que não é que é para deixar bagunçado, e fala para ele, então, Pedrinho, mas e se você não achar o seu carrinho, você vai ficar feliz? Se você não achar o seu lápis, você vai gostar? Possivelmente eles vão falar que não, que é o que normalmente acontece. Fala, então, vamos combinar de deixar tudo organizado para ninguém perder as coisas e a gente conseguir achar tudo muito fácil? E aí as crianças, você vai levando as crianças a escolherem a regra. Conseguiram entender? E a gente faz isso com todas as regras, tá? As crianças precisam escolher todas as regras. Quando elas escolhem a regra, quando elas decidem seguir a regra, fica mais fácil da gente cobrar a regra delas. Então, se eu estou cobrando do Joãozinho para que ele organize suas coisas, mas eu impulso para ele seguir, organizar as coisas, ele vai confrontar e vai desafiar. Mas quando ele está desorganizando tudo e eu olho para ele e digo, Joãozinho, lembra do que a gente combinou? Ou lembra do que você disse que era para organizar as coisas? Eu não preciso falar mais nada. Ele vai ter a pista visual do dia que nós colocamos lá a regra e ele vai lembrar que ele mesmo concordou com isso. Então, esse é um jeito de facilitar. Claro que regra, a gente vai trabalhar todos os dias. Primeiro mês trabalhando com regra, gente, é um Deus nos acuda, eles quebram as regras, volta. Mas conforme a gente trabalha esse processo, eles vão internalizando e vai ficando muito fácil. Trabalho com TOD, assim como trabalho com outras neurodivergências, exige constância e frequência. Então não adianta trabalhar as regras um dia só e o resto do ano abandonar. É todo dia trabalhando as regras, tá? Todo dia relembrando, até que isso se naturalize no processo. Todos nós somos assim. Nós precisamos de repetição para a naturalização de algumas coisas. Para as crianças com neurodivergência, e aí a gente tem o TOD também, a gente vai ter que trabalhar isso numa constância para que eles internalizem a regra. Mas lembra disso, regras são importantíssimas, rotinas são cruciais. As regras para que eles saibam o que fazer e as rotinas para que eles não se desorganizem nesse processo, tá? Bom, segunda dica importantíssima. Essa dica, professor, essa dica profissional é para você. Escolha as suas batalhas. Não adianta você querer mudar a criança com TOD da noite para o dia. Lembra que eu falei que existe frequência e constância para que a gente tenha as mudanças? Não adianta você querer falar, não, vou trabalhar todos os comportamentos dessa criança, vou mudar tudo e ela vai melhorar da noite para o dia. Não funciona desse jeito. Sinto muito. Eu sei que a gente queria, mas não vai dar certo. Então escolha suas batalhas. Escolha um comportamento por vez para você trabalhar. Pega aquele comportamento que mais traz prejuízo para a sala de aula, aquele comportamento que traz uma dificuldade para você no seu funcionamento e trabalhe sobre este comportamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se vocês quiserem trabalhar todos os comportamentos da criança ao mesmo tempo, vai ser muito difícil, vai ser trabalhosíssimo para você, você vai se cansar e você mesmo vai abandonar o processo no meio do caminho. Então, escolha suas batalhas. O que vale a pena você brigar para essa criança melhorar? E o que dá para você deixar no stand-by? O que dá para você respirar fundo e suportar um pouquinho aquele comportamento que te atrapalha, mas dá para trabalhar de uma outra maneira? É isso. Escolha suas batalhas. Use frases e condutas assertivas no dia a dia,
reforça essas condutas assertivas e ignora o mau comportamento para essa criança não ter... Para você não ficar muito frustrado com essa criança o tempo todo, tá? E frustra, gente. Não tem como eu falar para vocês que não é frustrante você trabalhar com a criança e ela te confronta, te desafia, você avança hoje, depois amanhã ela dá um passinho para trás de novo. Claro que é cansativo, por isso que não dá para você querer fazer tudo. Vamos trabalhando de pouquinho em pouquinho. Bom, eu coloquei algumas condutas assertivas, tá? Pra gente pensar. Se o problema da sua criança, se a criança tem outras dificuldades, mas correr na sala é uma coisa que ela fica correndo, isso te incomoda um pouco, mas isso dá para esperar, quando ela começar a correr, você ignora. Mas quando ela ficar sentada, você reforça isso. Olha, Joãozinho, vai participar da aula, muito bem. Torna isso uma coisa legal. Então, todas as condutas que você for ignorar, porque você não vai trabalhar com elas agora, porque tem outras coisas mais importantes, ao invés de você só ignorar, você vai reforçar o oposto relativo. Então, se ele corre, eu ignoro, mas se ele fica sentado, eu reforço, elogio, falo alguma coisa. Quando ele fala fora da hora, eu só ignoro, mas quando ele reforça, quando ele fala no momento correto, não interrompe, ou até levanta a mão para falar, eu elogio, eu trago isso como uma coisa positiva. Se ele é muito agressivo, ou se ele fica intimidando as crianças, e esse não é o foco do trabalho agora, quando ele tem uma conduta colaborativa, eu reforço, e eu ignoro quando ele está sendo intimidador com os coleguinhas. Entendem? Então, tudo que eu vou deixar começar a ignorar, porque eu tenho outras coisas para trabalhar primeiro, eu vou ignorar, mas vou reforçar o oposto relativo, para que ele, indiretamente, apreenda que existem comportamentos que são muito legais e que ele vai ser muito elogiado por isso, e o resto simplesmente não ligo. Muitas vezes, as nossas crianças, elas têm comportamentos inadequados para chamar atenção também. Ele corre para chamar atenção, ele fala fora de aula para chamar atenção, e quando eu simplesmente ignoro, o comportamento vai começar a deixar de existir. E se eu ignoro aquele comportamento e começo a reforçar o positivo, ele vai entender o que pode acontecer. Então, essa é a melhor estratégia que vocês podem utilizar. Claro que a gente não vai fazer isso com tudo, tá? A gente vai fazer com aquilo que eu vou esperar somente. E dá para vocês usarem com qualquer criança e dá para usar com adulto também. Vocês podem perceber. Se você começar a ignorar comportamentos e reforçar outros, a pessoa tende a fazer de novo aquele que foi reforçado. Quando a criança começa a correr na sala de aula para chamar a atenção e eu começo a dar bronca nela, falar com ela, se o foco dela é chamar a atenção, é óbvio que ela vai correr de novo, porque ela consegue a atenção que ela quer. Nós somos seres sociais, a gente gosta de atenção, gente. A gente faz as coisas para chamar a atenção. E aí, se eu estou sendo reforçado, seja positivo ou seja negativo, eu vou fazer de novo. Então, tudo que é positivo, a gente elogia. Combinado? Não é fácil, tá? E lembra que precisa de frequência e de constância. Essa é a nossa chavinha de ouro aqui para entender esse processo. Deixei no material de vocês algumas frases assertivas também, porque às vezes a gente, no meio do caminho, fica um pouco confuso de como se comunicar com essas crianças. Então, ao invés de falar para a criança, para de jogar as coisas, você pode perguntar, dizer para ela, por que você está jogando seus brinquedos? Você não quer mais eles? Ao invés de gritar para a criança parar de gritar, fala para ela, olha, se você falar no tom normal, eu vou conseguir te entender. Gritando desse jeito, eu não consigo. Então, você consegue usar frases assertivas, porque quando a gente dá respostas muito atravessadas para a criança com TOD, ela, consequentemente, vai disparar ainda mais o TOD. E quando a gente coloca ela para pensar sobre o processo e esperar, vai facilitar bastante o seu processo, tá? Então, primeira dica, regras e rotinas. Segunda, escolha as batalhas que você vai travar. Não adianta querer enfrentar o mundo todo, tá? Terceira dica, e ela é uma das mais importantes para mim no dia a dia, é se conecte com essa criança ou com esse adolescente. Nós chamamos isso de afiliação na psicologia. A afiliação, ela é extremamente importante nas relações sociais. Então, se conecte com essa criança, conquiste ela. A sua criança com TOD, apesar de ter muitos problemas e trazer muitas dificuldades para o seu dia a dia de trabalho, essa criança é uma criança cheia de potencial, cheia de coisas boas também. A gente não pode focar só no ponto negativo. Claro que o ponto negativo é o ponto que mais nos salta os olhos. Mas essa criança, ela não é uma criança com TOD, ela é uma criança que tem TOD. Ser é muito mais, ela é muito mais do que um transtorno. E a gente tem que aprender a se conectar, ver o ponto positivo, se conectar com essa criança, conquistar,
Evitar um pouco da bronca o tempo todo nessa criança na frente de todo mundo, porque isso mina muito a autoestima dessas crianças. É muito comum a gente encontrar crianças com TOD que tenham depressão e ansiedade, e então a gente pode chamar no privado para resolver maus comportamentos. Tenta elogiar sempre que essa criança fizer um bom trabalho, e isso vai garantir a afiliação com essa criança. A afiliação, ela é extremamente importante. Sem ela, nossas crianças vão ter muita dificuldade. Importante também, na parte da afiliação, criar um espaço de segurança. Eu não comentei com vocês mais cedo, mas já vou adiantar para vocês. As crianças com TOD, nem na grande maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, elas não vão ser TOD com todas as pessoas e em todos os ambientes. Está lá no DSM, no Manual de Saúde Mental da Associação Americana de Psiquiatria, ele nos coloca que o TOD pode acontecer num único ambiente com uma única pessoa. E quanto mais ambientes esse TOD aparece, maior a gravidade dele. Então, se aparece em um único ambiente, é um TOD leve. Se aparece em 2 ambientes, é um TOD moderado. E se acontece em 3 ou mais ambientes, a gente considera ele, então, um TOD grave. Então, nem sempre a sua criança com TOD vai ser TOD com todo mundo. E se a criança tem um adulto em que ela confia, um adulto de relação, isso pode ser bastante legal para ele e bastante importante para que ele tenha esse lugar de segurança. Se tem um adulto em que ele confia, em quem ele possa conversar, cria esse espaço de segurança para ele, deixando essa correlação vindo, tá? Nem é porque o seu aluno tem um diagnóstico de TOD que necessariamente ele vai ser TOD com você. Isso é bem importante. Eu vejo bastante professor que acaba sabendo no começo do ano que o seu aluno tem TOD, enfim, que chega aí essa informação do TOD e ele já se arma contra a criança. Nunca se arme contra a criança. Por isso que essa afiliação, ela vai ser tão importante, para que a gente consiga trabalhar com essa criança sempre de forma assertiva e para que a gente possa funcionar bem com ela, tá? Quarta dica, trabalhe o humor e a socialização dessa criança. Tem muitos colegas da sala que vão ter muita dificuldade com essa criança. E ela não é uma criança fácil de lidar com os coleguinhas. Eu falei para vocês que ela provoca, que ela cutuca. Então, encoraja atividades participativas, encoraja essa criança a ter interações sociais, encoraja ela, quando você vê que ela está ficando irritada, com raiva, a sair dessa situação de raiva, encoraja os outros coleguinhas a ajudarem ela nesse processo também. E se a criança estiver confusa sobre qual comportamento que ela deve ter, conversa com ela, fala, olha, eu tô vendo que você tá ficando com raiva. Você sabe o que você pode fazer para não ficar com tanta raiva desse jeito? Você sabe o que você pode fazer para melhorar nesse processo? Então a gente consegue pensar algumas estratégias bem legais para isso. Quinta dica, ajuda a criança com o comportamento dela. A autorregulação, ajuda ela com a autorregulação. Agora, você já sabe que essa criança tem uma dificuldade gigantesca com a autorregulação. Então, ajuda ela nesse processo. Primeiro passo, entende como ela segue as regras. Cada criança tem a sua maneira de seguir as regras, de compreender as regras. Com a criança TOD não é diferente. Ele tem mais dificuldade, mas ele também segue regras e ele tem uma maneira de entender e seguir as regras. Entenda como essa criança segue as regras para você trabalhar de forma assertiva com ela. Comunica qual é o comportamento esperado. Um dos maiores problemas que eu vejo em nós adultos é que às vezes a gente chega para a criança e só grita para ela o que a gente espera que ela faça. Joãozinho, fica quieto. E Joãozinho até fica quieto durante 2 segundos, mas ele volta a fazer o que ele estava fazendo, porque para ele ficou quieto um pouco. Então, comunica a criança o comportamento esperado. E aí, você ajuda a criança nesse processo. Joãozinho, eu espero que você não fique conversando durante a aula. Eu espero que você não fique conversando durante a aula. Isso faz com que ele entenda que eu não posso conversar durante a aula, e não que eu tenho que ficar quieto naquela fração de segundo. Comunicação entre escola e família é essencial. Não tem como a escola se responsabilizar sozinha por uma criança com TOD e não tem como a família não estar presente nesse processo. Tem que ser uma relação de troca, porque essa criança vai se desregular. Tem dia que nós vamos precisar chamar os pais para nos ajudarem. O pai às vezes vai ter que vir na escola. Então, essa relação tem que ser muito bem estabelecida. Uma coisa que funciona muito bem com crianças com TOD, reforçadores. Estabelece acordo com as crianças, estabelece prêmios e consequências com ela. Reforçador funciona muito bem. Robson, mas eu vou dar prêmio para a criança? Você pode dar prêmio para a criança. Prêmio nem sempre é material.
na grande maioria das vezes, e preferencialmente, os prêmios são experiências. Ele pode escolher o livro da hora da leitura, ele pode escolher a música que vai ser cantada, ele pode ser o primeiro da fila, ele pode sair 5 minutos mais cedo para o intervalo. Uma experiência legal, ele pode ganhar um elogio no caderno. Experiências, priorizem as experiências como prêmios. Isso vai ser bem legal para o seu aluno. E se for necessário, faz um contratinho de comportamento. As crianças aprendem desde cedo sobre as questões das consequências de um contrato. Vamos lá! Sexta dica: utilize estratégias comportamentais. Pequenas estratégias podem te ajudar muito nesse processo. As estratégias comportamentais ajudam a criança a se regular, ajuda a modelar os comportamentos, melhora a convivência dela, favorece o aprendizado. E tem muitas estratégias que vocês podem utilizar para regular os comportamentos. Eu escolhi uma para ensinar para vocês, que se chama técnica dos cartões. Você pode fazer só com a sua criança. Se é uma criança que tem um professor de apoio, fica fácil fazer só com ela. Ou você pode fazer com todas as crianças da sala ao mesmo tempo, para que não tenha essa sensação de só comigo, de desvalorização. Você vai preparar um envelopinho para cada aluno, ou não precisa de um envelope, você vai precisar de 4 cartões para cada criança. Um cartão verde, um amarelo, um laranja e um vermelho. Você vai entregar os 4 cartões para cada criança, nessa ordem. Por cima de todos está o verde, embaixo dele o amarelo, embaixo do amarelo o laranja e por último o vermelho. Sempre nesta ordem. E aí, você vai explicar a dinâmica, tá? A dinâmica é a seguinte. Cartão verde significa que a criança está tendo um ótimo comportamento. Enquanto a criança está com o cartão verde em cima da mesa, está tudo certo. Se você tirar o cartão verde, logo embaixo dele vem o cartão laranja, que é o primeiro alerta. Primeiro alerta significa que o comportamento já não está tão bom. E eu dei o primeiro aviso, olha, seu comportamento não está bom. Se tiver o cartão amarelo por cima, significa que ele já está no segundo alerta. Então ele tem que melhorar o comportamento. Se eu tirar o cartão amarelo e ficar no cartão vermelho, o cartão vermelho é uma consequência. Aí você pode pensar na consequência que for mais assertiva para você. Aqui no caso, como exemplo, eu coloquei chamar os pais. Coloco os 4 cartõezinhos empilhados, verde, laranja, amarelo e vermelho. É fácil das crianças identificarem, porque eles já têm uma correlação com o semáforo do verde, amarelo e vermelho, a gente só insere o laranja. E eu deixo tudo bonitinho. Joãozinho tá bagunçando. Chego no Joãozinho e falo, Joãozinho, você não para de bagunçar. Lembra que o nosso acordo é se comportar durante a aula? Por isso eu tô tirando seu cartão verde. Você tá no primeiro alerta, você precisa melhorar o comportamento. Se você melhorar, eu volto com o cartão verde. Se não, eu vou tirar o cartão laranja e a gente vai pro cartão amarelo. Joãozinho continuou bagunçando. Depois de um tempo eu vou lá, Joãozinho, eu já tinha te pedido uma vez para parar de bagunça e você não bagunçou. Então eu vou te dar o segundo alerta, vou tirar o seu cartão laranja e você tá no cartão amarelo agora. Se você não melhorar esse comportamento, você vai chegar no cartão vermelho, que é o próximo, e você sabe que tem uma consequência. E você já combinou com a criança a consequência, tá? Joãozinho continuou bagunçando? Você tira e fala, olha, agora é a hora da consequência, eu te chamei, te dei vários avisos que era para se comportar, te falei o que era para fazer e você não fez. Então agora vem a consequência. E aí você aplica a consequência naquele momento. Pode ser ir para coordenação, enfim, você pode escolher aquilo que fica melhor para o seu cotidiano, tá? Aqui eu coloquei chamar os pais só como um exemplo para vocês. Mas Joãozinho, ele estava no cartão amarelo, ele entendeu que a corda estava apertando pro lado dele e ele decidiu se comportar. Então você pode voltar com o cartão laranja. Fala, olha, você se comportou bem, eu vou te deixar no primeiro alerta, no cartão laranja. Se você continuar bagunçando, eu tiro o cartão laranja. Ou você pode chegar no cartão verde de novo. Então você vai modulando entre esses cartões. E isso ajuda a criança a ter um recurso visual para entender se ela está bem ou mal no comportamento. Vou dar uma dica para vocês, tá? No começo, Joãozinho vai chegar no cartão vermelho várias vezes. No amarelo, vai ser um clássico. Com o tempo, ele vai aprendendo e ele aprende a se regular. Lembra, frequência e constância é importantíssimo, tá? Existem outras estratégias comportamentais tantas que são ótimas de vocês conhecerem. Fiz uma listinha aqui só para vocês saberem que elas existem. A gente tem o cantinho da calma, o sistema de economia de fichas, a gente tem a roda da raiva, a gente tem o time out, que a gente chama de tempo fora, contratinho de comportamento, essa técnica dos cartões. Tem diversas técnicas comportamentais que são possíveis de vocês aplicarem nas crianças para que elas funcionem e ajudem vocês no cotidiano. Para eu caminhar para o final, 7ª dica, as emoções são parte fundamental. Lembra que ele tem dificuldade no controle emocional. Então a gente precisa trabalhar as emoções.
E como que a gente trabalha isso, Robson? Com jogos, com filmes, com atividades, com livros. O importante é ajudar a criança a entender suas emoções, reconhecê-las, para depois reconhecer no outro. Eu não vou aprender a ser empático e reconhecer a emoção do outro se eu não souber reconhecer as emoções em mim mesmo primeiro. E as crianças com TOD têm uma dificuldade de reconhecer as emoções que eles estão sentindo, especialmente a raiva. Então, trabalhe com livros e recursos que ajudem ela a lidar com os sentimentos. Separei 3 dicas de livros clássicos para a gente trabalhar com comportamento, com raiva, com a criança com TOD. O mais clássico de todos, Pedro Vira Porco Espinho, um livro da Janaína Tokitaka. Muita gente conhece, tem esse livro. Ele ensina o que acontece quando a criança tem surtos de raiva, tem crises de raiva. A Raiva, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo, é um livro que explica que a raiva vai crescendo, crescendo, e se eu não controlar, ela vai explodir, vai causar um problemão. Então é um livro bem interessante para você trabalhar com crianças um pouquinho mais velhas. É bem legal, tá? Eu uso uma bexiga para ir inflando e desinflando com esse livro, é bem legal. E da Samantha Snowden tem esse livro de atividades, que se chama Vamos Lidar com a Raiva. São 50 atividades pensadas de forma cadenciada para que a criança aprenda a compreender o que é a raiva que ela sente e como ela pode fazer para lidar com isso. Não é legal? Então tem muita coisa bacana de livro, tá? Tem filme, tem Divertidamente, por exemplo, vai sair o 2º agora. A gente tem uma série de materiais. 8ª dica. Use a tecnologia a seu favor. Todo mundo ama tecnologia. As crianças nasceram na era da tecnologia. Não é igual a gente que nasceu na época da máquina de escrever, pelo amor de Deus. Então, as crianças amam. Usem recursos tecnológicos. Tem várias pesquisas que já mostram que quando a gente associa tecnologia ao processo de aprendizagem, as crianças melhoram muito o seu comportamento em sala de aula. As crianças TOD melhoram o seu comportamento muito em sala de aula. Eu fiz uma listinha aqui de alguns sites e aplicativos que vocês podem conhecer para ajudar vocês nesse processo de usar a tecnologia. Tem o Ludo Educativo, o Matfit, que é um site de matemática, então dá para trabalhar matemática, o Khan Academy, o Grafogame, que é um jogo mesmo para criança ir jogando, tem vários jogos para criança ir jogando e aprendendo. Ele está na plataforma do MEC, por exemplo, para alfabetização. Então tem muito recurso bom e gratuito, como esses aqui, que vocês podem utilizar e que vai ser muito legal para que a criança avance e evolua em tudo isso. A 9ª e última dica é respirar para se acalmar. Ensina técnica de relaxamento para essa criança. Técnica de respiração mesmo. Quando a criança está ficando com muita raiva, ela não consegue pensar no que fazer para se acalmar. Uma dica legal é usar a roda da raiva. Na roda da raiva, você faz um círculo igual esse daqui que está aqui, ó, e bota no canto da sala com estratégias para a criança se acalmar. Aqui eu coloquei o monstro da raiva, que é uma técnica que a gente usa, respirar como um peixe, gritar ou usar o potinho da calma da Montessori. E aqui do lado tem outras dicas tantas. Pular, desenhar, tartaruga no casco, imitar um leão, soprar bolha de sabão, beber água. Você coloca na rodinha umas 4 técnicas que a criança pode usar para se acalmar. Quando a gente está ficando com raiva, a gente tende a não perceber e não prestar atenção e não saber o que fazer para se acalmar. E a roda da raiva é uma técnica que ajuda a criança a saber o que fazer. Se ela ficar muito irritada, você fala, vai lá ver o que você pode fazer para se acalmar. Só isso. Você não dá bronca na criança. Ou você pode fazer um cantinho da calma. Um lugar, um cantinho na sala de aula, com recursos para a criança se acalmar. Aqui, esse daqui é pensado para o consultório, tá? Então, ou para casa, que é uma tendinha onde tem várias coisas para a criança se acalmar. Na sala de aula, você pode ter uma caixinha com slime, com massinha, com coisas para a criança apertar e relaxar e respirar mais fundo, tá? Para terminar, dicas extras. Conheça sobre TOD, conheça sobre os transtornos e as dificuldades que as crianças têm no dia a dia. Identifique essas dificuldades que essas crianças têm para você trabalhar. Antecipa suas condutas, esteja assertivo na maneira de trabalhar com elas. Planeje as atividades antes. Resolva o mau comportamento mais no privado e o mais rápido possível. Seja confiante na frente do aluno com TOD. Se ele vê que você está titubeando, o comportamento TOD vai crescer. Você pode não saber o que você está fazendo, mas se mantém firme. Pode dar advertência? Claro que pode, mas seja assertivo. Não vai brigar com a criança e se descontrolar. E aí a gente entra num vórtice onde a criança não ajuda e a gente também não ajuda a criança. Evita rótulos. Não isola e não inclui, que eu tenho certeza que a sua criança vai funcionar de uma maneira muito legal e você vai conseguir chegar num ponto muito assertivo. Lembrando, frequência e constância. Vocês precisam ter uma frequência grande e uma constância nesse processo, para que a gente consiga fazer com que essa criança aprenda.
Não vai ser no primeiro dia, não vai ser no segundo dia, não vai ser no terceiro dia que essa criança vai melhorar e vai ser ótimo e vai funcionar tudo bem. Lembra da frequência e da constância. A coisa tem que ir caminhando gradativamente, tá? Senão essa criança vai ter muita dificuldade. Criança com TOD gosta de elogio, criança com TOD gosta de receber coisas, premiação, elogio, anotação no caderno. Use e abuse disso. Eu tenho certeza que vocês vão chegar num lugar muito legal. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!